Olá, Leonino, seja muito bem-vindo. Você que é de Leão ou ascendente em Leão também. Vamos aqui para a sua previsão para o mês de janeiro. Eu vou trabalhar aqui situações que já começaram lá no dia 30 de dezembro com a entrada da lunação, mas o quanto isso ainda reverbera no mês de janeiro, eclodindo agora no dia 13 com a entrada da lua cheia, tá bom? Mas antes eu gostaria de fazer um convite especial para você que deseja fazer um curso comigo de astrologia para iniciantes. As inscrições já estão abertas para que você possa se planejar. Vai começar no dia 11 de março, vai até o dia 14 de outubro, tá bom? Mas não deixa para fazer a inscrição lá na frente, tá? Porque a gente tem um número ali que eu posso assessorar, né? Um limite de números. E é um curso diretamente comigo, tá? Online, mas que você vai tirar dúvida diretamente comigo. Não é aquele curso que é só gravado e você vai assistir, tá bom? Então, quer conhecer o seu mapa? Quer aprender astrologia através da sua carta natal, que é o melhor dos aprendizados, é uma terapia intensiva e que vai transformar a sua vida. Um curso para quem quer ser astrólogo, um curso para quem quer autoconhecimento, enfim, tá bom? Então eu convido você, vou deixar aqui ó, o número, tá? Do meu WhatsApp profissional, tá bom? Então, convite feito, agora vamos para as previsões. Lá no dia 30, nós tivemos uma lunação, tá? E essa lunação mexeu com a área do seu trabalho, tá bom? Trazendo, inclusive, um cenário muito promissor para você, no sentido de que você tem condições aqui de organizar a sua rotina, tá? Porque esse local do trabalho é o local da rotina também. Então, como que você organiza a sua agenda, os seus horários, o cronograma, né? O planejamento. É tão importante planejar. E ainda mais para você que é de Leão, que tem no horóscopo Capricórnio na casa do trabalho, é muito importante o planejamento para que você realmente tenha o resultado que você espera, tá? Então, nós temos aqui uma lunação, essa lunação mexe com o seu trabalho e mexe com a sua rotina, fazendo um aspecto muito bom com Saturno. Então, aqui existe um despertar de consciência, tá? Em que você tem condições de entender o que você precisa melhorar, aperfeiçoar, organizar, estruturar, se esforçar mais, tá? Se você tem aqui algum cargo de chefia, você vai sentir que esse mês você vai ter que organizar o cenário com seus subordinados, tá? Porque esse local, ele é o local dos funcionários, tá? Prestadores de serviço. Então, talvez você tenha aqui que realmente deixar tudo alinhado com as pessoas para que você tenha o resultado que você almeja, tudo bem? Esse mesmo aspecto, ele favorece investimentos na sua carreira profissional, tá? Então, se você deseja fazer algum investimento, se você tem um negócio próprio, ou mesmo se você queira fazer algum investimento, assim, para o teu melhoramento mesmo, né? Aperfeiçoamento na tua carreira, aqui nós temos um cenário que favorece o esforço para se dedicar, para se aperfeiçoar e para ficar ali com tudo alinhado na tua carreira profissional, tá? Então, é um mês, já começa aqui o ano, né? Precisando organizar as coisas, deixar tudo muito planejado, o seu trabalho e tudo mais. Esse mesmo local, ele é um local, como eu disse, da rotina. Logo, se é da rotina, a gente está falando de hábitos, tá? Então, você vai ter também a oportunidade no mês de janeiro de fazer alguma mudança pontual e eficiente nos seus hábitos. Então, se você quer fazer um planejamento alimentar, você quer iniciar uma atividade física, você quer fazer tomar alguma decisão importante aí para organizar e deixar a sua saúde, né, mais nos trilhos. Aqui você também tem um céu que te ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Mas vamos falar dos desafios, tá bom?
Ah, só uma situação. Falando ainda sobre rotina, hábitos, essa área é a área da saúde, tá? Então, se você tá fazendo algum tratamento, tá ótimo, tá? Tá falando que você vai aqui, talvez assim, conhecer um profissional, que vai te dar um caminho, que é um caminho muito interessante para você fazer algum tratamento, mas é um tratamento que leva tempo, não é uma coisa assim que você vai fazer ali e já melhora. Você vai ter que assim mudar hábitos, cuidar mais da sua saúde, e ter uma certa disciplina, tá? Porque aqui fala muito da disciplina. Ok. Agora vamos falar dos obstáculos aqui, tá? Existe aqui, Leão, tá? Uma situação em que você precisa desapegar, tá? É como se você tivesse aqui vivendo uma realidade, tá? Ou tem alguém te perseguindo, tá? Ou você persegue alguém, tá? É mais ou menos isso aqui. Ou tem alguém ali atrás de você que não te larga, não te solta, é controlador, né? E você, aqui, por exemplo, caberia concorrência, tá? Algum tipo de concorrência. Inclusive aqui também caberia relacionamentos abusivos, tá? Se você tá vivendo algum relacionamento abusivo, aqui nós temos um alerta vermelho, vermelho mesmo, tá? Em que você precisa aqui se posicionar. Só que aqui não é só um relacionamento amoroso. Eu quero que você abra o leque para você também avaliar se essa relação pode ser uma relação de trabalho, tá? Pode ser uma sociedade, uma parceria, um contrato, mas o fato é o seguinte: para alguns pode sim mexer com relacionamento amoroso, tá? E aqui você tá numa situação em que a saída, a única, tá? Saída é você abrir mão, é você soltar, tá? É você realmente permitir que algo se finalize, que algo se encerre, porque a maneira ou a forma como isso vem crescendo, que ao meu ver não é uma situação de agora, tá? Não é uma situação que começou agora, só que é uma situação que já faz algum tempo, tá? E que vem pedindo para que você tenha essa habilidade de tomar uma decisão sábia e cortar o mal pela raiz aqui. Então pense o que é isso aqui, tá? Outra situação. Aqui vem falando, já faz tempo que eu coloco isso para vocês, para quem tem filhos, tá? Os filhos exigem mais de você, tá? Lógico, aqui pode ser filho pequeno, né? Mas às vezes tem filho grande que também nos dá um pouco de preocupação, ou o filho adulto passa por alguma situação que nos preocupa. Mas o fato aqui, vamos primeiro fazer essa avaliação para quem tem filho, tá? Para quem tem filho, os filhos passam por um período de amadurecimento, né? Um período em que precisam aprender a lidar com os limites, com a realidade dos fatos, tá? Então você pode ter aqui que ter algum tipo de postura um pouco mais, assim, pouco mais não, né? Totalmente madura, na forma de você estar lidando com os filhos, a educação dos filhos, as necessidades dos filhos. Isso pode envolver escola, amizade, investimentos, tá? Então, vê direitinho se você tem filhos, aí você tá um pouco preocupado com eles. Isso também vale para quem tem sobrinho. Às vezes a gente tem um sobrinho que é um filho, um amigo que é um filho, um irmão que é um filho. Não é. Lógico, cada caso é um caso, né? Mas às vezes a gente cuida, né, de alguma pessoa ali, tem algum dependente financeiro. Então isso pode estar mexendo também, tá? Só que é importante que você faça uma avaliação da maneira como você está lidando com isso, porque é uma situação que acaba te exigindo, acaba pedindo que você tenha um outro olhar, tá? Que você lide com isso com mais sabedoria, né? Porque às vezes a gente tem que. Chega uma hora que a gente tem que lidar com a situação, né? Agora, não tem filhos? Essa situação pode envolver algo que está interferindo no seu bem-estar. Inclusive, aqui entra namoro, entra romances, interferência de amizades. Então, você precisa aqui ter uma sabedoria para encontrar o seu limite, tá? E o seu limite envolve você estar bem, o seu bem-estar, fazer coisas que você gosta, se desenvolver,
tá? Porque aqui você pode ter passado por uma situação em que a sua autoestima ela foi destruída ou ela foi questionada, tá? Então você precisa pegar e falar, não, peraí, por que que eu tolero isso? Por que que eu tô passando por isso? Por que que eu alimento isso? E às vezes a gente precisa mesmo de uma terapia, né? Eu falo pro meu marido brincando, não vamos fazer terapinga, mas terapia, né? Tem uma música que fala de terapinga, eu achei um barato, falei, meu Deus. Mas é a gente buscar a terapia, né? Que nos faz muito bem, nos traz uma evolução. Então veja aí, tá, Leão? Veja aí o que coube aí pra você. Mas agora eu vou falar da lua cheia que tá por vir. Mas por que que eu tô falando de algo que já aconteceu, né, entre aspas? Porque esse acontecimento, ele ainda tá se desdobrando aqui, tá? E final do ano eu descansei. Olha, gente, como eu descansei. Eu tô muito bem, com força total para começar 2025. Bom, vamos lá. Dia 13 de janeiro, nós temos a lua cheia, tá? E a lua cheia, ela tem esse propósito de eclodir, de expor situações, tá? E que no teu caso, aqui, está mexendo com o seu campo emocional e psicológico, tá? Olha, Leão, eu não sei o que você tá passando aí, mas eu lembro que eu fiz uma previsão para Leão, dizendo que você precisa até ficar um pouco atento com a sua parte espiritual, porque este cenário ele tem uma conexão muito forte com obsessores, tá? Paloma, o que que são obsessores? São seres negativos que ficam no plano astral, né, atrapalhando a nossa desenvoltura aqui na Terra. Então você pode estar lidando com pessoas que não estão nesse plano físico, mas estão no plano espiritual. Ai, eu não acredito nisso. Então não tem problema, só descarta o que eu tô te dizendo, tá bom? Mas para quem acredita, você precisa aqui realmente de passar por algum tipo de procedimento espiritual e terapêutico. Aqui eu colocaria para você fazer os dois, tá? Terapêutico e espiritual. Porque o terapêutico você vai trabalhar o teu mental, né? Você vai levantar dados, você vai conversar com um profissional. E o espiritual, ele vai quebrar isso, ele vai fazer com que esses laços, né? Esses laços sejam quebrados, né? Porque aqui você tá, pra mim, tem um obsessor aqui, tá? Tem um obsessor. Ao meu ver, é um obsessor que está desencarnado. Para alguns, para outros pode ser uma pessoa que está encarnada mesmo, né? Agora eu vou dizer uma coisa para você, né? Você é uma pessoa boa? Faz essa análise. Você se considera uma pessoa generosa, boa? Eu tenho certeza que você é. Só que às vezes a gente tem comportamentos que são comportamentos que a gente fala, gente, por que que eu fiz isso, né? Ou por que que com aquela pessoa eu tenho esse comportamento? Às vezes eu não tenho esse comportamento, eu sou uma pessoa bacana, lido com a minha vida muito bem, mas quando eu estou em contato com tal pessoa, parece que eu me transformo. Estou dando um exemplo, né? Isso pode ser o contrário também. Aquela pessoa se transforma quando está comigo, né? É sobre isso que nós estamos falando, porque nós não temos só esta vida, nós passamos por várias existências e temos ali diversas interações e podemos carregar sentimento de vingança, sentimento de ódio, sentimentos de reparações kármicas e que a gente não precisa ficar repetindo o padrão. Só que é difícil quando esta psicoemoção ela fica pairando ali, tá? Então, às vezes a gente precisa de ajuda profissional para a gente fazer virar a página, né? Vamos dizer assim, com amor, com sabedoria, com entendimento, virar a página. Bom, então, Leão, busca analisar aí os seus medos, tá? Comece a avaliar o que está dentro internamente, aquilo que mexe com você em segredo. Porque aqui são coisas que envolvem segredos, são coisas que envolvem o teu inconsciente, o teu id, o teu subconsciente.
tá? Situações que traz para você e que pede de você uma reavaliação filosófica da tua vida, tá? Porque esse tipo de situação que está acabando com você, tá? A boa notícia é que essa lua cheia, ela te possibilita encontrar o melhor terapeuta, fazer um tratamento espiritual, porque você tá com a oportunidade de destravar um relacionamento tóxico, tá? Eu vou contar uma história rapidamente, acho que dá tempo aqui, tô olhando o tempo, rapidamente para você entender o que aconteceu. Teve uma cliente muito querida que eu atendi e ela tem um leão forte no mapa. E o que acontece? A gente faz um tempo que ela já passa, não tô abrindo atendimento de ninguém, se ela estiver assistindo ela vai saber que eu tô falando dela, mas ninguém sabe quem é ela, então ponto, né? E aí, o que acontece? Ela não consegue se relacionar com ninguém. Não consegue, né? E se atrai relacionamentos, atrai relacionamentos abusivos, né? E aí teve um atendimento, porque eu entendo que nos atendimentos não é simplesmente olhar e falar. Tudo tem um preparo para você, um preparo para você ouvir, um preparo para eu poder transmitir a informação. Tudo tem um momento certo. E por isso que chegou o momento dela. Então a gente viu ali na carta natal e um dado momento foi dito para ela, olha, você tem aqui um serzinho, tá? Que não é desta vida, que ele não tá aqui, ele não tá encarnado, mas ele acredita estar casado, ele não quer te soltar. Ele não quer deixar você viver a sua experiência aqui na Terra e fica ali em cima de você, né? Então, é por isso que você não consegue, você sente um peso na sua vida, você não consegue se desenvolver no campo afetivo. Esse é um caso, eu não tô falando que todo mundo de leão tá passando por isso, tá bom? Para alguns, pode ser uma pessoa que tá encarnada mesmo ali, que é terrível, tá? Mas o fato aqui é que você, e para outros leoninos, é você mesmo que está fazendo isso. Por isso que tem que ficar atento ao que está sendo dito aqui, tá? E ter sabedoria para falar, poxa, eu preciso corrigir esse comportamento. Isso não está me fazendo bem, tá? O controle excessivo aqui tá minando a tua emoção, o teu sentimento e vai acabando com você, tá? Então assuma as rédeas da tua vida, aprenda a soltar o passado, se abra para o amor verdadeiro, porque o amor ele liberta, ele não aprisiona, tá? E isso aqui também pode até ser uma perseguição no trabalho, tá bom? Isso aqui também pode ser uma perseguição de um outro nível, não precisa ser só relacionamento aqui, tá? Amoroso, tá? Mas faça a sua avaliação, porque aqui é um céu que tá ajudando você, ó, cortar tudo isso aqui. Vamos cortar? Então é isso, Leão, que eu tenho para você, que você tenha aí um mês abençoado, que você consiga aí transitar por essa experiência com muita sabedoria, tá bom? Logo mais estou aqui trazendo a sua previsão. Um grande beijo e até mais!